Todo ano, uma série de moedas e apostas surge no mercado e nesse ano de 2025 não foi diferente. Mas enquanto muita coisa promissora quebrou, o que tinha fundamento continuou de pé. E aí, pessoal, tudo bem? Madu aqui. Eu sou criadora e educadora de conteúdo sobre Bitcoin e hoje eu tô aqui a convite da CoinNext para a gente ver quais foram as melhores e piores moedas de 2025. Mas antes disso, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Bem, aqui eu vou usar um critério diferente para analisar e olhar para essas moedas, não necessariamente de preço ou de gráfico, mas sim de fundamento e a estrutura. Lembrando que isso daqui também é uma análise geral do mercado, tá? Não é uma recomendação de investimento e também não reflete necessariamente a minha opinião ou a opinião da Coinext sobre essas moedas do mercado. Mas então vamos lá, nesse ranking eu vou mostrar para vocês as 4 piores e as 4 melhores moedas do mercado. E agora eu quero começar com o ranking das piores moedas, onde no quarto lugar ficou aqui a Balancer, que se trata de um protocolo DeFi cujo token é o BAL. Ele ficou entre as piores moedas de 2025 porque ela sofreu um ataque que drenou cerca de 128 milhões de dólares. O hacker conseguiu explorar uma vulnerabilidade do smart contract da Balancer e com isso ele conseguiu atacar 6 blockchains diferentes em 30 minutos e drenou esses cerca de 128 milhões de dólares, e isso, obviamente, teve um impacto no token e na confiança do protocolo. Já no terceiro lugar do ranking, a gente tem a moeda Libra, que é uma meme coin que sofreu um rug pull no começo do ano de 2025. Ela teve um hype muito rápido, porque foi promovida pelo presidente da Argentina, só que logo depois, detentores da moeda, os grandes detentores da moeda, venderam as suas moedas, o que causou um colapso no preço e gerou uma série de denúncias sobre fraude, porque muitos alegaram que a moeda era basicamente um esquema de pirâmide, onde os criadores enriqueciam às custas dos menores investidores, né, das pessoas comuns que compravam a moeda, e as perdas chegaram a totalizar mais de 251 milhões de dólares. Já a segunda pior moeda do mercado em 2025 foi a Ethena, que é uma stablecoin do dólar que mostrou fragilidade. Ela sofreu um depeg, ou seja, o token já não tinha paridade de 1 para 1 com o dólar, e quando ela sofreu esse depeg, que foi momentâneo, a moeda chegou a ser negociada bem abaixo dos 1 dólar. E isso mostrou que essa stablecoin não é tão confiável assim. Agora, em primeiro lugar, no ranking das piores moedas de 2025, ficou a Manta, que é um projeto que foi ligado a uma narrativa de tokenização, mas que sofreu um evento de colapso abrupto. O token da Manta caiu mais de 90% em um curto intervalo de tempo e levantou dúvidas sobre liquidez e estrutura do mercado. Alguns investidores, inclusive, trataram essa situação como sendo também um rug pull parecido com o que aconteceu no token da Libra, ou seja, um golpe dos criadores da própria moeda, mas a equipe da Mantra negou e, obviamente, né, eles disseram que, inclusive, esse colapso da moeda se deu por conta do crash que aconteceu no 10 de outubro, dizendo que a moeda tinha caído porque tinha muita gente alavancada no mercado. Mas agora, vindo para as 4 melhores moedas de 2025, em quarto lugar fica a moeda Hyper, da Hyperliquid, que é um ecossistema focado em derivativos perpétuos on-chain. A Hyperliquid, ela funciona como se fosse uma corretora de cripto, mas com uma infraestrutura totalmente descentralizada para operar derivativos. Ela ficou entre os melhores projetos de 2025 porque dominou o mercado de perpétuos em plataformas descentralizadas durante boa parte do ano, ganhando em volume e market share. Cerca de 70% dos derivativos perpétuos negociados no mercado estão sendo feitos na Hyperliquid. Já em terceiro lugar ficou a Solana, que vem cada vez mais se consolidando como uma infraestrutura para aplicativos descentralizados e também para integração de pagamentos com stablecoins. Então a Solana, ela vem cada vez mais ganhando força no mercado e mostrando que está se tornando um ecossistema robusto, mas tem uma ressalva quanto a ela, que apesar de ser um projeto que está ganhando cada vez mais tração no mercado, a reputação da Solana acaba sendo afetada por conta de várias meme coins e projetos duvidosos que são lançados em cima dela. Então, tem se tornado uma boa moeda, tem se mostrado como uma boa moeda, uma boa rede, mas é importante
importante ter cuidado, porque infelizmente ainda tem muito projeto duvidoso, muita meme coin, muito golpe que infelizmente é construído em cima da Solana. Já em segundo lugar ficou o Ethereum, bom, não tem muito o que falar sobre ele, é a principal plataforma hoje de smart contracts para DeFi, para stablecoins, para criação de redes de segunda camada. E em 2025 o Ethereum teve algumas atualizações, como o upgrade Pectra, que trouxe mais eficiência para a rede, e também ele continuou sendo o principal hub de ativos e liquidação para múltiplas camadas e aplicações. Então o Ethereum acaba tendo uma liquidez e um efeito de rede muito grande no mercado. Em primeiro lugar, com a melhor moeda do mercado em 2025, é óbvio, não tinha outro além dele, o maioral, o Bitcoin, que é a melhor e principal moeda do mercado, o único dinheiro realmente digital e totalmente escasso, com oferta de 21 milhões, consenso conservador e foco em segurança e resistência à censura. Além disso, além de tudo isso e de todos os fundamentos do Bitcoin que já são amplamente conhecidos, em 2025 o Bitcoin se consolidou como um ativo de reserva de valor, sendo incorporado em tesourarias corporativas e também com a grande demanda institucional, mas não só isso, ele também cresceu como uma infraestrutura de pagamentos com a Lightning Network, que é uma rede de segunda camada do Bitcoin, que permite pagamentos instantâneos e com taxas baratas, e que marcou grandes recordes de pagamento no final do ano de 2025. Então a Lightning Network está tendo cada vez mais usuários, cada vez mais pessoas utilizando, e isso reforça o uso do Bitcoin não só como reserva de valor, mas também como um meio de troca. E claro, a gente também não pode negar que sempre que o mercado fica um pouco confuso, o que sobrevive é o que tem fundamento, é o que tem fundamento monetário, e o Bitcoin segue sendo o melhor benchmark para o mercado quando se trata de fundamentos. Mas agora me conta, o que você achou desse ranking? Concorda, discorda, acha que faltou alguma moeda? Comenta aí pra gente. Claro, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo por aqui.